Como é bom estar em igreja. Como é bom ser igreja. Como é bom e é prazeroso receber de Deus, através da vida do Márcio, através da vida de vocês. Nós somos igreja. Nós precisamos ser igreja a todo tempo. Sabe que nesse dia eu estava relutando com Deus e falando: Deus, eu não vou, o cara está lá ministrando, eu não vou lá, agora não, depois eu oro por ele. E a pastora Carol, na sabedoria, falou: vá lá, Fernando. Naquele momento eu entendi o que Deus queria através da minha vida para abençoar a vida do Márcio. Às vezes a gente entende que somos nós, mas não somos nós. É a ação de Deus, é o poder de Deus através das nossas vidas. E é isso que a gente está vivendo aqui. É isso que você sentiu nesse louvor. Que Deus possa receber o nosso louvor, que Deus possa receber a nossa adoração. A cada instante, a cada situação, a cada olhar, a cada aperto de mão. Porque isso é ser igreja. Estamos entre irmãos. Se vocês quiserem se assentar, fiquem à vontade. Eu trouxe uma palavra para a gente compartilhar junto sobre aquele momentinho que é muito difícil e foi muito difícil para sair daqui e entrar no meu coração. O lado racional para o lado da obediência, para o lado de entender o princípio que está fundamentado. A gente vai falar um pouquinho sobre dízimo, vai falar um pouquinho sobre oferta. Sabe que o sobrenatural acontece só se existir um mover natural. Esse mover natural acontece quando a gente vive em obediência. Sabe que a gente está aqui, a gente está transmitindo para vocês experiências do que a gente já viveu. Ou experiências do que a gente quer provar através da palavra, através da obediência, através de princípios e valores que Deus nos ensina. E eu trouxe uma palavra para a gente refletir sobre o dízimo e sobre a oferta, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e 7. Amém, igreja? Estamos em igreja aqui ou não? Glória a Deus. Amém. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe que no começo do texto Deus fala da seguinte forma: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Deus dá o livre-arbítrio, a livre escolha do que você vai fazer. A Bíblia é clara sobre os princípios do dízimo e da oferta. Mas quando a gente quer viver o mover sobrenatural de Deus, a gente precisa dar passos de fé em meio ao que Deus quer que a gente faça. Esses passos de fé, normalmente, são mais difíceis na questão financeira para cada um de nós. Todo mundo, às vezes, vive meio apertado, numa condição, de, às vezes, que deixou de pagar uma conta, de honrar um compromisso. Mas, quando a gente quer provar um mover sobrenatural de Deus, a gente precisa entender esse princípio da semeadura. Eu semeio para colher. Eu semeio esperando e na expectativa de uma colheita. E eu quero orar por algumas pessoas aqui hoje, que estão na expectativa dessa colheita. Eu não sei o que você tem orado, não sei o que você tem pedido, mas Deus colocou uma situação. Se você tem alguma conta atrasada, que está vencida, seja água, luz, vamos orar junto. Vamos orar como igreja para que Deus traga provisão sobre a tua vida. Para que você consiga honrar o seu compromisso, honrar o que você tem de compromisso essa semana ou semana que vem. Eu não sei o que é, mas eu quero que você venha aqui à frente. Como igreja, como irmãos, entendendo um princípio do mover sobrenatural. Hoje é a Viva Quarta. Hoje é o momento para a gente provar esse mover sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu já provei muitos moveres sobre a minha vida. E quero viver mais experiências, porque eu quero semear mais.
Eu quero semear mais. Entendendo um princípio da colheita que eu vou colher sobre a minha vida. Vem aqui à tua frente. Vamos orar como igreja, como irmãos. Pai, nós te louvamos, Deus. Louvamos a Ti, Deus, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus que move montanhas pelos seus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui representada nessa noite, ó Santo Deus. Coloco os seus sonhos, seus projetos, coloco as suas necessidades, ó Santo Deus. Entendendo como igreja, Santo Deus, que precisamos orar e clamar um pelos outros, ó Santo Deus. Deus, em nome de Jesus, traz a provisão sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada sacerdote representado aqui nesta noite, ó Pai. Trazendo, Santo Deus, uma provisão, Santo Deus, que eles não entenderão, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, uma porção recalcada, sacudida e transbordante sobre suas vidas, ó Pai. Que eles possam se mover naturalmente, ó Santo Deus, para provar o Teu sobrenatural sobre cada vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, toda a sorte de bênção, declaramos as Tuas promessas, ó Deus, promessas de bem e não de mal, promessas, ó Pai, de prosperidade sobre cada vida, sobre cada filho, Deus. Nós repreendemos o devorador, Deus, repreendemos, ó Santo Deus, tudo aquilo que tenta nos tirar do foco, do centro da Tua vontade, ó Pai. E glórias te damos por tudo que temos vivido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Se você tem o seu dízimo, a tua oferta, pode trazer aqui na frente. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Se coloque de pé. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Quero que você eleve os seus pensamentos, o seu coração a Deus. Que você ore agora, pedindo para que Deus abra os seus ouvidos espirituais para compreender aquilo que Deus vai falar essa noite. Pai, nós damos livre acesso ao Teu Espírito, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Abre os ouvidos do nosso coração, meu Pai, para que possamos compreender, Senhor, a verdade que o Senhor vai comunicar esta noite, meu Pai. Para que nós não vamos sair deste lugar da mesma forma que entramos, mas viemos sair daqui com uma revelação do Senhor, com uma palavra queimando no nosso coração. Oh, aleluia! Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens intituladas As Alianças de Deus com o Homem. E nós vamos encerrar com a melhor, a maior, a sublime, a melhor aliança que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Essa aliança nós cantamos aqui, nos proporcionou cura, libertação, salvação. E nós vamos entender um pouco mais do que ela trouxe para as nossas vidas hoje. Se a gente falar e meditar e olhar para a nossa Bíblia, está lá
Velho Testamento, Novo Testamento. Lei e graça. Velha aliança, nova aliança. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês no Evangelho de Lucas, para usarmos esse texto como base para iniciar. Lucas, capítulo 22, do verso 20. Então, abra a sua Bíblia, ligue o seu telefone. Agora está liberado para o aplicativo da Bíblia. Jesus está dizendo assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então Jesus pegou um cálice e falou, como um simbolismo: este é o sangue derramado em favor de vocês, e falou que isso era a nova aliança. Mas antes de nós falarmos sobre nova, vamos falar um pouco da velha. Nós aprendemos aqui que com Moisés, Deus instituiu a lei. Então, Deus levantou um homem para libertar o seu povo que estava escravo no Egito, tirou do Egito, e na caminhada do deserto, ele começou a dar a lei. A lei, ele tinha um intuito de obediência. Então, Deus deu uma série de leis, mandamentos, princípios, rituais, para que fossem obedecidos. Se obedecidos, agradavam a ele. Se nós olharmos no Velho Testamento, capítulo 28 de Deuteronômio, a obediência trazia bênção. A desobediência trazia maldição e juízo. Na lei, também existia perdão de pecados. Então, morriam animais que eram sacrificados, e o derramamento de sangue cobria a ira de Deus, né? Porque Deus é santo, e ele chamava o seu povo para ser santo. Só que havia um problema na lei. Ela não aperfeiçoava aquele que prestava culto. Isso está escrito em Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco. Então, a natureza do homem que foi corrompida com Adão impedia que eles pudessem obedecer à lei. Eram inclinados fortemente ao pecado. E mesmo que essas pessoas fossem lá, sacrificavam e adoravam a Deus, não mudava. Só recebiam o perdão, mas não o aperfeiçoamento da sua alma, porque eles não tinham o provar do novo nascimento que foi proporcionado para nós por meio da morte de Jesus Cristo. Se a gente lembrar, até na Páscoa, né, uma vez por ano, eles faziam lá a celebração da Páscoa e morriam um cordeiro. E o interessante, se você ler no começo do Evangelho de João, Deus levantou o profeta João. E quando Jesus estava passando, o que ele falou de Jesus? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não os pecados. Ele estava falando de um pecado único. O que isso quer dizer? O pecado que nos trouxe a corrupção da nossa carne, a velha natureza. Não que a gente, depois que aceita Jesus, prova o novo nascimento, nós vamos ter um corpo já glorificado. Não, a gente vai ter isso numa nova etapa, aperfeiçoada, quando Jesus voltar e nos der um corpo glorificado. Então, quer dizer o quê? Que aquele que aceitou Jesus, confessou Ele como suficiente, Senhor e Salvador da sua vida, provou do novo nascimento, agora ele tem duas naturezas. A velha, que é a maior parte do tempo nós vivemos nela, a não ser que aqueles que se convertem agora muito rápido, né, os mais novos, que já estão na escolinha aprendendo, então a tendência deles de pecar é muito menos, de sofrer muitas consequências que nós sofremos. E muitas vezes estamos colhendo ainda, no nosso corpo, na nossa família, se não há arrependimento. Mas aquele povo não tinha isso, não experimentou o novo nascimento, só foi nos proporcionado por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz do Calvário. Tanto é, quando ele falou com o mestre da lei, que foi procurar ele de noite, ele falou, é necessário nascer de novo. E aquele mestre da lei falou assim, mas como? Eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Aí Jesus deve ter balançado a cabeça, por você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Ele não estava falando do nascimento natural, mas espiritual. O pecado corrompeu em Adão
um propósito que Deus estabeleceu. O que ele falou para Adão? Crescei-vos e multiplicai-vos, mas na semelhança de Deus. E o que Adão fez? Por meio do seu pecado, ele corrompeu ele era o cabeça de raça. Então nós herdamos com aquilo, por meio do nascimento natural, a corrupção da carne. Tanto é que nós provamos a morte. E é tão interessante que nós sabemos que vamos morrer, mas nunca pensamos nela e ficamos muito tristes quando vemos um ente querido morrer. Ou alguém que a gente gosta, porque a gente não nasceu para morrer. Mas essa carne um dia vai, até Jesus voltar. E se ele voltar hoje, nós teremos um corpo glorificado com ele. Aleluia! Olha que texto interessante, ó. João 1, 16, 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele está falando de um tempo e de outro. Graça e verdade por meio de Jesus, lei por meio de Moisés. Bom, qual era o propósito da lei? Você sabe? Olha que texto interessante em Gálatas 3,19. Logo, para que é a lei? Então, Paulo estava escrevendo aos Gálatas, dando a sua teologia. A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Olha que interessante isso. Ó. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, por mão de um mediador. Então, aqui fala de um propósito e fala de um tempo determinado. Qual que era o propósito da lei? Revelar que nós éramos incapazes de adorar a Deus por meio do nosso esforço. Então, a lei era má? Não. Porque ela profetizava e dizia, ela já tinha um prazo determinado. Quando vier o descendente, esse descendente falava de Jesus. Quando ele vier, tanto é que hoje a gente não sacrifica mais animais. Você sacrifica animais para pedir perdão dos seus pecados? Por que não? Porque isso já foi cumprido em Jesus Cristo. E em muitas outras coisas da lei se cumpriu em Jesus. A gente vai ler aqui em Hebreus que aquilo era uma figura, uma sombra das coisas que haveriam de vir. Só que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu já conheci pessoas que eu vivo no tempo da graça. Deus já perdoou os meus pecados, passados, futuros, presentes. Eu falei, o que isso você quer dizer isso para mim? Que eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Não existe mais lei. Jesus já cumpriu a lei. Então, quer dizer, então, que você pode viver no pecado? Eu falei, sim. Você não viu a parábola do filho pródigo? A pessoa falou isso para mim, tinha até base bíblica para a heresia dela. Ela fundamentou a heresia dela numa parábola. Ela falou assim, ó, quando chegar o tempo, eu vou acordar e eu vou voltar para Deus. E Deus vai me restaurar. E eu falei, puxa, que Bíblia diferente a tua, você se pegou só nisso. Hã? Você nunca leu o Evangelho inteiro, o Novo Testamento inteiro, que fala que nós estamos mortificados para a carne, temos que se despir do velho homem, se revestir do novo, que Deus nos chamou para a santidade, para a santificação, que a salvação é um processo. Quando você aceitou Jesus, se você parar para... É interessante que o verbo da salvação, ele vem no passado, no presente e no futuro. E não é um erro de tradução da Bíblia. Passado, porque aconteceu no dia que você aceitou Jesus e se batizou. Futuro é quando o nosso corpo foi glorificado. E o presente é o que nós estamos vivendo agora. É a santificação que tanto o Espírito Santo força nossas vidas para abandonar o pecado. Então nós temos uma lei, a lei de Cristo, que impera nas nossas vidas. É impossível uma pessoa que nasceu de novo, que está desfrutando a nova aliança com Jesus, dar desculpas para pecar. A fé dela está corrompida, está distorcida. Aí, como eu vi que eu não conseguia convencer tal pessoa, eu falei assim, então continua. Ela assim, como a Bíblia fala, quem quer se santificar, santifique. Quem quer se sujar, suje mais ainda. Então, se você acha que Deus vai te salvar no último tempo, por que tem alguns padrões morais que você guarda e outro não?
Então abandona tudo. Não seja mais honesto, não seja mais fiel e se entrega ao pecado de uma vez. Se você já está salvo, se você pode fazer o que você quiser. Mas que graça é essa? Que diferença então faz? Se na velha lei eu recebia perdão por meio do sacrifício de animal. Agora Jesus morreu por mim, naquela cruz, para me salvar. Então Jesus veio aqui só passear? Sofreu à toa? Qual a diferença? E existe uma diferença da velha aliança para a nova. E nós vamos aprender essa noite. Olha que interessante esse texto no Evangelho de Gálatas também, no 3, 23 a 25. Ó. Mas antes que viesse a fé, a que nós estamos vivendo hoje, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Outra coisa interessante sobre a lei, Deus não errou nos dando a lei. Muitos pregadores, já ouvi na internet, gente, descendo o pau na lei, como se a lei que Deus deu fosse o problema da humanidade. Mas o problema da humanidade não é a lei, é o pecado. E a graça se manifestou para resolver o problema do pecado e não da lei. Porque a lei era boa. E a lei profetizou a volta de Cristo, a revelação de Cristo, e já profetizou também a volta dele. Moisés, ele decretou e falou bem assim, ó, quando surgir o profeta semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo. Na pregação de Pedro, em Atos 3, ele citou essa profecia. Quem não ouvir o profeta vai ser exterminado do povo. Então a lei teve um prazo determinado. E olha que interessante, nós vimos a manifestação da graça até no Velho Testamento. Vocês conhecem o pecado de Davi com Betseba? Quem era para morrer naquela história? Quem era para morrer? Davi. Quem morreu? O inocente. Ali já era uma figura de alguém que morreria no lugar de um pecador miserável, como mim, como você. As consequências vêm. Mas a morte eterna não. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então a lei era uma ilustração para os nossos dias. E era incapaz de aperfeiçoar aquele que presta culto. Olha que interessante, ó. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, não permanecemos mais subordinados à lei. O que é a fé? Como que ela surge? A fé é a firme certeza das coisas que esperamos. Está em Hebreus. E ela surge ao nosso coração por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais a gente se está exposto a uma pregação, quanto mais a gente vem num culto, ouve uma palavra, a nossa fé é despertada. E o sobrenatural acontece. Como é que você foi salvo? Você se lembra? Eu lembro. Estava sentado, não estava o Márcio ali, ó. 12 de janeiro de 2003. 12 de janeiro de 2003. Já tinha muita gente orando por mim. Minha mãe foi a que se converteu primeiro em casa, já tinha ido em células, o Nilo não está aí, mas eu fui na primeira célula que eu fui, foi do Nilo. Então o Nilo foi o primeiro a pregar o evangelho para mim. Tem uma parcela muito grande da minha conversão. Eu não lembro da mensagem. Mas o que o pastor Lael pregava era para mim. E aquilo queimou no meu coração. E no momento que ele fez o apelo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa participar dessa nova aliança. Eu falei assim, é comigo. E eu vim aqui na frente. E de lá começou o processo da graça na minha vida. A nova aliança agindo. Fui aprendendo e hoje estou aqui. Erro, continuo errando. Mas não daquela maneira como eu vivia antes. Diminuindo cada vez mais. Olha outro texto. Hebreus 9, 9 e 10. Ele está falando da lei. Ó. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora eles, olha o que diz, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma.
Então, o livro de Hebreus fala que há um novo sacerdócio. O sacerdócio de Levi, que Deus levantou na lei, era ineficaz para aperfeiçoar nós. Se nós vivêssemos ainda naquele tempo, nós continuaríamos agindo de forma errada, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ou você acha que você vence o pecado na força do seu braço? Duvido. Esses dias eu tive que compartilhar com a minha esposa. Depois de um momento de oração aqui, pastor, na sexta, foi de madrugada. Aí eu comecei já o Uber, né? Faço uma restra. Peguei uma moça, numa saída de uma boate. E chegando perto do destino, a proposta indecente veio. Ô moço, você não quer encerrar a corrida em outro lugar, não? Se não é a graça, você acha que eu venceria aquela oferta? Tão fácil. Eu olhei para aquela moça e olhei e falei assim, ó, tua corrida se encerrou aqui. Boa noite e Deus te abençoe. E eu olhei para Deus, puxa Deus, obrigado. Porque neste momento eu estava forte. A graça de Deus estava atuando de forma poderosa sobre a minha vida. Eu tinha acabado de sair de um momento de busca de Deus. Mas se fosse em um outro momento que eu não conhecesse Deus? Então todos nós estamos sujeitos. As tentações virão. Mas o que me torna forte para vencer as tentações? A graça de Deus. Não a minha força, o quanto eu sou um cara bom caráter. Vai lutando com a tua força. Uma hora você vai cair. Mas se você estiver revestido do poder de Deus, você vai vencer. Como diz a palavra de Deus em Judas, Deus é poderoso para te preservar de pé. Deus é poderoso para te preservar de pé, para que você não caia. Amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu com a nova aliança? Então, se a lei de Moisés não vigora mais, que lei que vigora agora? Fala comigo. Uma nova lei. A lei de Cristo. Você já leu o Evangelho? E já reparou Jesus falando assim, ouviu o que os antigos falavam? Eu, porém, vos digo. O que significa isso? Uma atualização. Quando no começo da minha conversão, foi ensinado a gente a ler 1 João. A carta lá que fala de amor, né? Aí lá naquela carta, falava muito sobre o ódio comparado a assassinato. Então, meu irmão, não precisa a gente pegar e matar uma pessoa. Se eu odiar o Luiz, eu já estou cometendo assassinato. O padrão aumentou ou diminuiu? O que tinha que ter na lei? Eu tinha que matar ele. Aí eu era punido. Adultério. Tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, pegar no fraga. Hoje não precisa. É só desejar no coração. Subiu ou abaixou a régua? O sarrafo está lá em cima. Está lá em cima. Agora, o que nos capacita para viver isso? A graça de Deus. Olha o que Jesus veio fazer por nós. Ele veio liberar poder sobre nós para que nós vencêssemos o pecado. Não para usar a graça de Deus como desculpa para continuar pecando. Você leu a cartinha pequena de Judas, é um capítulo só. Ele, no começo da introdução dele, ele disse que ele queria falar sobre a fé. Só que ele falou bem assim, não, eu senti necessário escrever sobre a batalha da fé. Porque muitos estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Se naquela época já estava acontecendo, imagine hoje, com a internet. Hoje tem igreja. Para tudo. Até para um certo tipo de pessoas que se sentiram excluídas daqui. Que não se sentem bem aqui, porque a palavra persegue. Sabe? Talvez você está vindo novo aqui para a igreja, né? Mas muitas vezes a palavra me confrontava de um jeito assim, eu falava, meu Deus. Porque eu vivia uma vida de muita mentira.
Então, para mim se enturmar com as pessoas, eu mentia. Aí eu já fiz também, eu aumentava tal. Aí quando fala que você tinha que falar a verdade, eu falei assim, eu não tenho nada para falar. Não vou me enturmar com ninguém. Então a palavra, ela confronta você, ela é espada que penetra. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar isso? Isso aqui está tudo para mim aqui. Né? Então, se ela está cortando aí, ela despedaçou aqui. E ainda está despedaçando. E espero que você saia daqui meditando e refletindo sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é somente perdão pelos nossos pecados. Ela nos capacita para que a gente não caia. Você já orou o Pai Nosso? O que está escrito lá sobre tentação? Quem ora? A gente ora lá, traz o pão, traz o pão, traz o pão, traz o pão. Traz a provisão, Senhor. Mas e a provisão, o poder, para que a gente não caia mais? O que está escrito em 1 Coríntios 10, 13? Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse, não, humana. Então quer dizer o quê? A tentação é humana, não é sobrenatural. O diabo só tenta a gente num desejo que está já dentro da gente, ele só estimula. E no tempo que a gente está vivendo hoje, você não precisa ver pornografia para viver na sensualidade. É só olhar um outdoor. É só ver uma propaganda. É só andar na rua. Ou traje, né? Meu Deus, ele trabalha a nossa imaginação. E se você não tiver a mente de Cristo? Está escrito lá, no que a gente deve pensar, naquilo que é digno, todo louvor, né? Tal. A palavra disso que a gente tem que pensar. Caiu no filtro, opa, sai fora daqui. Nós temos que usar a graça. Amém? Então, Jesus não deixou a gente sem lei. Piorou. Mas como que eu venço isso, então? Né? Ele nos capacitou por meio da nova aliança e nós recebemos uma nova natureza. A palavra de Deus fala de 2 Adões. O primeiro Adão, ele nasceu em pecado ou não? Ele nasceu perfeito. Nem de mulher nasceu, ele foi formado pela mão do homem. Deus soprou lá, então o cara era perfeito e tinha um propósito, se multiplicar semelhante de Deus. Ele pecou, corrompeu toda a raça humana. E para resolver o problema do pecado? Tinha que nascer um homem sem pecado e cumprir o propósito de Deus, por meio daquilo que ele predeterminou na palavra de Deus, por meio da sua lei, cumprir. Jesus falou, e lá em Mateus 5, eu não vim abrogar a lei, ou revogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir ali não está no sentido de obedecer, cumprir é aquele sentido profético. Em mim, se encerra, ele falou que a lei e os profetas profetizaram até João. Agora, é uma nova história. Olha que interessante que é. Se você lê Atos, onde tinha avivamento, as pessoas estão se convertendo tal, mas elas não foram batizadas no Espírito Santo. O que acontece? Muitas vezes, não, manda lá a tropa de choque, lá os poderosos, para batizar eles no Espírito Santo. Para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente quer viver uma vida que agrada a Deus. Quem foi para o encontro aí? E voltou? Está aí, né? Você está bem com Deus ou não? É a graça agindo na tua vida. E quem foi no encontro para trabalhar? Você está bem com Deus? É a graça de Deus agindo na tua vida. Agora imagine se nós buscássemos essa graça para todo culto, para toda a célula, para qualquer reunião. Os milagres não iam acontecer? Iam acontecer e vão acontecer. No momento que a gente despertar o que a graça faz na nossa vida. É possível viver sem pecado? Eu acredito que não, porque a palavra de Deus diz que quem não ter cometido pecado, né? Só que eu conversei com um irmão, e ele vivia um alto nível de pecado na moralidade sexual. E ele se converteu. Aí eu fiz uma pergunta para ele. É possível você viver sem pecado? Ele disse que não. Eu falei assim, e aquele pecado, você voltou a cometer? Eu não. Mas por quê? Porque nessa área eu vigio. Eu sou tentado.
mas eu vigio. Ele falou bem assim, que ele vê o demoninho tentando e ele vê o Adélio aqui falando, não faça isso. Aí ele dá ouvido para o Adélio falando. Ele vai lá e não faz o pecado. Então quer dizer o quê? Que em nenhuma área ele entendeu a graça de Deus. E ele está vivendo isso. Mas por que a gente não pode usar a graça de Deus quando a gente não quer mais falar mal do irmão? Quando a gente não quer fofocar mais? Então, todos os pecados, Deus já providenciou o escape. A graça de Deus. Olha esse texto que diz aqui, ó. Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem, para que possa apresentá-los irrepreensíveis diante da glória com grande alegria. Está em Judas 1, 24. Olha esse texto, esse aqui é poderoso, meus irmãos. Tito 2, do 11 ao 13. Porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. Vamos meditar nisso aqui. Todos estão salvos ou não? Todo mundo está salvo? No mundo? Está disponível para todos ou não? E por que nem todos estão salvos? Se a palavra de Deus está dizendo que está disponível para todos. Porque nem todos ouviram o Evangelho e creram. Ou ouviram e não deram ouvidos. E a graça passou. Mas você que está aqui, você deu ouvidos. E você foi salvo. Olha que interessante. Uma parte da graça de Deus é a salvação. Olha o que a graça faz. É o versículo 12. A graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça, ela nos salva, mas ela nos transforma. Nos transforma. O processo de santificação, Deus já nos providenciou o poder para que possamos agradar e viver uma vida crescente em Deus. Vocês acham que Jesus ia falar algo que era impossível de se cumprir? Uma pessoa ou não? Acho que não. Então, como que a gente vai explicar? João capítulo 8, a história da mulher que foi pega em adultério. Diz a palavra de Deus que Jesus estava ensinando no templo. De repente, chegou lá os fariseus, aqueles que eram contra Jesus, jogaram a mulher lá no meio, nós pegamos ela em flagrante adultério. A lei nos diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor tem a dizer? Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque ele ensinava diferente do que era a lei. Qual era a maior acusação contra Jesus? Ele não guarda o sábado. Ele falou no Sermão do Monte algumas coisas lá que, por exemplo, perguntaram para ele sobre o divórcio. O que Jesus falou na graça? Antigamente, por causa da dureza do coração, Deus permitiu a carta de desquite. Porém, eu vos digo, se não for por imoralidade sexual, não existe divórcio. Então, ele dava um plus a mais. Aí eles queriam pegar Jesus numa contradição, para acusá-lo depois. Por isso que eles fizeram a pergunta, a lei está falando isso. Temos que apedrejar ela para cumprir a lei. E o que o Senhor disse? Ele ficou em silêncio, começou a escrever lá no chão. De repente ele se levantou e deu a palavra de sabedoria. Quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Alguém atirou a pedra? Não. Todo mundo vazou. Agora fica a pergunta. Por que Jesus não atirou a pedra? Ele tinha que atirar a pedra. Era a lei? Só que naquela época, Jesus já falou,
Eu não vivo mais debaixo dessa lei. Eu vivo debaixo da lei da graça. Por isso que Jesus decretou: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Isso é graça de Deus. Você acha que aquela mulher voltou a adulterar? Você acha que você vai sair depois dessa noite aqui por aquela porta, sem consciência que você pode vencer esse pecado de estimação que você comete ainda? Meus amados, se nós conhecemos a Deus, se nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele já nos capacitou, por meio da graça de Deus, a vencermos vitoriosos. A partir de agora, você vai ver o escape, que a palavra de Deus diz que é sobrenatural. O escape é sobrenatural. A tentação é humana. Todo mundo é tentado. Já parou para pensar como é que Jesus venceu a tentação? Lá no deserto? O que ele fez antes? Você acha que ele não sabia o tamanho do teste dele? Ele ficou jejuando e orando. Mas se a gente ensinar sobre jejum na igreja, né? Sobre oração, então, a gente gasta muito pouco tempo na oração. Como é que a gente vai vencer as tentações, as provações? Você acha que a gente vai receber graça como? Olha esse texto. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse texto está dizendo o quê? Jesus sabe e ele passou o que nós estamos passando hoje. Ele também foi tentado. Ele também sabe o que é tentação. Só que aqui nesse texto diz, quando nós buscarmos o trono de Deus, o trono da graça, e buscarmos ajuda, a graça vai se manifestar em tempo oportuno e você vence a tentação. Nós vencemos o pecado, mas o trono está ali. Ele não vem até mim. É eu que tenho que ir até ele. E diz ali a palavra que é com confiança, então é com fé. Da mesma fé que você teve para ser salvo, é a mesma fé que você deve ter para se santificar. Por isso é necessário que nós possamos ser ministrados pela palavra. Era bom que tivesse culto todo dia, para que a nossa fé fosse aumentada, multiplicada, para que nós possamos ter cada dia mais uma revelação de Deus para caminhar em vitória. Nós não devemos vir à igreja para buscar uma revelação para se tornarmos ricos, mas ricos na graça de Deus, para que possamos ser semelhantes a Cristo e cada dia andar em vitória, porque o propósito de Deus é que nós sejamos agora semelhantes, imitadores de Cristo. Mas como que vamos imitar Cristo? Caminhando na carne, na força do nosso braço. Nós devemos buscar a Deus em oração. É pesquisa, meus queridos. Muitos poucos oram. Muito mais ainda buscar graça para buscar a tentação, para vencer a tentação. Não lemos a palavra. Como vamos tirar a revelação da palavra? Se a gente não se expor, a graça de Deus não vai se manifestar na nossa vida. Por isso é importante nós entendermos a graça. Olha o que Paulo fala, para nós encerrarmos a carta de Colossenses, olha. Lá no comecinho. Capítulo 1, verso 3, eu vou ler para vocês. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, Paulo, quando olhava para a igreja de Colossenses, ele falou assim, ó, que satisfação eu tenho quando eu lembro de vocês. Por quê? Pois tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Amado, você não vai perdoar
aquele que te ofendeu na força do teu braço, ou no teu entendimento. A tua vontade é matar ele mesmo, é se vingar. É pela graça de Deus. É pela busca de Deus, se expondo no tom da graça. Deus me dê graça, minha vontade é matar. Minha vontade é se vingar. Aí no segundo dia você fala assim, Deus me dê graça. Eu não tenho mais vontade de matar, só de não olhar. Senhor, eu só não quero conversar com ela mais. Senhor, eu entendo agora. Ela é uma pecadora, ela não sabe o que fez. Eu perdoo ela. É progressivo. Mas nós não devemos desistir na primeira. A fé. O justo virá da fé. De glória em glória. É crescente. É crescente. É crescente. Você pode ler todo o Novo Testamento. São poucos os textos que falam que nós somos pecadores. Deus não enxerga a gente mais como pecador. Ele enxerga a gente como povo santo. Geração do sacerdote. Nação adquirida. Ele continua com o mesmo mandamento do velho. Sede santos porque eu sou santo. Se lá ele já queria que o povo fosse santo, imagine agora. Quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente e a graça atuando de forma poderosa por meio de nós. Como que as pessoas vão se converter? Ontem eu estava falando até lá para o pessoal da célula. Se elas não veem em nós Cristo. Se nós falarmos uma coisa aqui e agir de outra forma ali. Então as pessoas observam a gente. Não adianta a gente vir para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, se nós não vivemos ela. Ai, amados, eu lembro o primeiro pecado em público, eu passei uma vergonha naquele dia. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu faço isso. Eu já até comentei aqui. Trabalhava numa empresa e tinha 2, 3 turnos. Então você guardava o teu equipamento, porque senão sumia. Naquele dia eu não guardei, né? E sumiu. Aí eu falei, sabe alguma coisa? Agora eu vou mocar. Vou esconder. E vou falar que não tenho. Olha só, para não sumir. Aí foi um senhorzinho do outro setor, porque tinham roubado dele lá. Coitado, não guardou. Aí ele veio atrás de mim assim, pode me passar tal ferramenta tal? Eu falei, não tenho. Na hora que eu falei não tenho, o Espírito Santo parece que já... Seu mentiroso. Você tem. Ele falou bem, o Espírito Santo falou bem assim, por que você falou que não queria emprestar? Por que você não falou a verdade? Eu já estava com alguns meses na igreja já. Mas o Espírito Santo já estava me confrontando no meu pecado. Aí o duro que o cara foi lá no meu companheiro de trabalho. Você pode ver se tem a ferramenta tal? Não, está aqui, o Adélio guardou ali. Aí eu estava trabalhando com solda, né? E o cordão era pequeno. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que levantar a máscara, né? Ou esse cordão. Aí quando eu levantei a máscara, eu olhei e o cara estava olhando para mim. Mas eu não vi ele olhando para mim, eu vi Deus me confrontando. Nunca mais faça isso. Como você vai ganhar almas aqui? Como você vai influenciar vidas aqui se você não fala a verdade? Se você é um mentiroso? Meu Deus, depois daquele dia, eu até evitava até falar. Mas não adianta, Deus expõe a gente, né? Amados, a graça de Deus está disponível. Olha que texto que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre de vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então o que ele está revelando aqui, Paulo está falando? Vocês entenderam e compreenderam como atua a graça de Deus em toda a sua verdade. Não é somente no perdão dos pecados, mas também na capacitação para não pecar mais. E essa igreja frutificava. Ela ganhava almas. Os milagres fluíam. Paulo, você acha que ele trabalhou mais? Porque ele tinha a força do braço dele? Não, ele disse que foi a graça de Deus na vida dele. Tinha um espinho na carne. Diz o texto lá que era um esbofeteador na vida de Paulo. Onde ele ia, ele era perseguido. Ele clamou diante de Deus para que fosse tirado isso dele. O que Deus falou? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero que você continue assim, para que eu seja glorificado. A minha graça te basta. Amém? Se coloque de pé agora.
A nova aliança, meu querido, veio se manifestar por meio da graça, para nos salvar e para nos capacitar para que sejamos cada dia mais semelhantes a Cristo. E ela está disponível. Ela se manifestou já, pelo meio da fé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. Da mesma forma que ele começou a agir na minha vida, na vida de muitos, ele vai começar a agir na tua vida também. Se você entender e compreender como a graça atua, é por meio da fé. É nós que temos que chegar. É nós que temos que chegar diante de Deus. Deus, me ajuda em tal área. Seja na área no caráter, seja no falar, seja no agir. E se expor diante de Deus. Fala assim, Deus, eu preciso de graça, porque eu sou uma pessoa que tem problemas com a palavra. Eu falo muita mentira, eu falo muito palavrão. Eu caio muito na tentação sexual. Comece a falar para Deus agora. É baixinho mesmo, porque a gente tem muita vergonha de falar alto aquilo que a gente precisa. Deus quer te revelar a você como Deus poderoso, que te capacita para viver em vitória. Pai, em nome de Jesus, vem manifestar a Tua graça, Senhor, no nosso meio, Senhor. Esse poder, Pai, que nos capacita para viver em vitória. Oh, Senhor, graça abundante e transbordante. O Senhor diz na Tua palavra, Pai, onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Oh, meu Deus, que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração queimando e compreendendo que o Senhor, Pai, já nos providenciou poder para andar em vitória. No nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo agir agora na sua vida. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Eu fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Essa graça te salvou. Aleluia. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Diga o maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Glória a Deus, Ele está agindo. Amado, talvez você entrou aqui essa noite e você está vindo aqui na igreja e você tem dúvidas sobre a tua salvação. Você um dia pensa que está salvo, no outro dia você vê que não está, porque a tua consciência pesa em relação a alguma coisa que você fez no teu passado. Mas Deus está te convidando essa noite a provar dessa aliança, dessa graça salvadora. Ele quer que tenha um encontro com você essa noite. E escrever o teu nome no livro da vida e te proporcionar um novo nascimento. Se você tem medo da morte, se você tem dúvidas sobre a tua salvação, eu quero que você venha aqui na frente. Hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de manifestação da tua graça. Em nome de Jesus. Eu fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. E eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Creia, a graça de Deus está atuando fortemente na sua vida. Aleluia. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Vocês estão com a Santa Ceia aí na mão? Todos? Né? Quem não tiver, o corpo diaconal, né, vai trazer até você.
gostaria de consagrar os elementos. E é muito importante nós terminarmos, né, essas mensagens de aliança, mostrando que nós temos uma aliança forte com Deus. E essa aliança é uma aliança de presença. De presença, onde Ele fala, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, que Ele fala que está com a gente todos os dias, né? Isso é muito rico. É rico demais. Então, ao participarmos da Santa Ceia, eu quero que você, juntamente com essa pessoa, porque nós recebemos graça para sermos graciosos. Nós recebemos graça para ministrar graça. Aleluia. Graça é o fluir de Deus através de você, tocando alguém. Então, quando nós participarmos hoje, em vez de nós dobrarmos os joelhos, você vai ministrar a pessoa que está ao teu lado. E aqui eu peço ao corpo diaconal e aos pastores, quando vê alguém sozinho, você vai se aproximar dele e vai orar junto. Né? E você vai ministrar e você vai perguntar para ele ou para ela, né? Aonde que você quer que eu abençoe? Tua casa, teu lar, teu emprego, teu trabalho, tua vida sentimental. Ela não precisa falar muito, mas você vai fazer uma oração diretiva, intencional, inteligente e poderosa. Então vamos apresentar esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o pão que simboliza o corpo do Cordeiro, que foi dado, Senhor Deus, e abriu esse novo tempo, Senhor Deus, de dispensação de graça, de aliança de Deus e os homens, restaurou, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa comunhão. Agora, Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai querido, também o fruto da videira. E ao participarmos, Senhor Deus, em nome de Jesus, desse memorial, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos ministrar uns aos outros a graça que recebemos. Graça para sermos graciosos, em nome de Jesus. Participe, querido. Coma do pão e beba do cálice. Se aproxime da pessoa que está aqui, sendo seu esposo, sendo alguém, né? A liderança, eu peço que olhe aqueles que estão sozinhos, e que você se aproxime dele ou dela, em nome de Jesus. Pai, nós estamos em aliança. Comece a orar e ministrar a eles em nome de Jesus, porque uma igreja é poderosa quando ela ministra. Em nome de Jesus, uma igreja é forte quando ela traz os céus à terra, através da oração, através daquele que pode, que é Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos ligando, Senhor Deus, aos céus agora. Essa oração, Senhor Deus, de família. Nós somos família, família do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor Deus, ministrando graça. Graça, unção do Senhor. Em nome de Jesus. Ame essa pessoa agora, querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, começa, Pai querido, a fazer algo extraordinário. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que elas precisam, aquilo que eles precisam, que o teu toque seja sobrenatural. Em nome de Jesus, a igreja, a família que ora, é uma família poderosa. Senhor, em nome de Jesus, ao teu poder, uma manifestação do teu Espírito Santo, passando aqui, Senhor, em nome de Jesus, tocando, transformando vidas. Nós servimos um Deus que transforma vidas, transforma histórias, e Deus quer transformar a tua história agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. É nessa aliança que nós estamos agora. Deus restaura a aliança de Deus com os homens, através de Cristo, em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Olhem para mim aqui, queridos. Toda sexta-feira nós estamos orando por vocês. Sabe, Deus tem levantado e colocado orações específicas para os empresários, aqueles que nós conhecemos ou não conhecemos, para os nomes das famílias e sobrenomes que estão naquele livro de oração. Então vocês não estão sozinhos. Nessa dispensação e nessas alianças as quais nós somos tratados por Deus, mostra que a presença e a intenção de Deus é que nós venhamos a orar cada dia mais um para os outros, porque quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Nós queremos milagres, amém? Você quer milagre? Eu quero transformação do Brasil. Eu quero transformação lá no Rio Grande do Sul. Que pessoas sejam salvas, libertas, que sejam alimentadas, que sejam aquecidas. E nós vamos encerrar esse culto. Você que trouxe a tua chave, quando se vir aqui à frente, com a tua chave, com a tua carteira, com os teus projetos, você vai trazer, você vai permanecer aqui. Nós vamos encerrar aqui na frente, orando e profetizando sobre o Rio Grande do Sul, que as águas abaixem, que os recursos venham, que a força física venha. Em nome de Jesus, saia do teu lugar. Como igreja, nós vamos encerrar aqui na frente orando. Você pode permanecer aqui. Todos nós queremos aqui hoje. E nós vamos orar. Senhor, vai tocar o Rio Grande do Sul, através da nossa oração, através também dos donativos, os quais você pode fazer. Eu sei que tem uma chave Pix aqui, né? Do povo de Pelotas. Permaneça aqui, queridos. Pode se aproximar mais, o corpo diaconal também. Coloque a foto do teu ente querido. Só quero dar 2 avisos. Domingo às 9h30 é o culto da família com a nova geração, né? Fire Generations. Os adolescentes estarão ministrando, trazendo os céus à terra. Então venham, tragam seus filhos. O culto da noite não tem mais, né? Então é pela manhã às 9h30. Assim, e algo muito importante, dia 20, quantos casais tem aqui? Levanta a mão. Galera de casal, coisa boa. Dia 22 de junho vai ter o nosso jantar de casais, né? Anos 60, então já prepare a brilhantina, né? A saia de bolinha. Vai ser legal, nós vamos nos divertir aqui. Vai ser algo muito bom. Deus está nesse negócio. E agora em junho nós vamos fazer 24 horas de oração. Quando nós montarmos isso, eu vou convidar alguns de vocês, se vocês assim quiserem participar. Vai ter um tutor juntamente com vocês nessa hora. São 24 horas de oração, fizemos 6, fizemos 12, e agora nós vamos para 24. Fala assim, nós vamos para as 24 horas de oração, presencial aqui no cenáculo. E vocês serão convidados a participar disso. Serão 24 tutores, que vão orar juntamente com vocês, mas você vai poder entrar. É só oração intercessória, gente. É só em favor dos outros. Sabe, nós estamos criando um escudo, o projeto chama-se Projeto Escudo. É uma proteção sobre as famílias, é uma proteção sobre o Brasil, uma proteção sobre as crianças, é uma proteção sobre as crianças que estão aqui ao redor, uma proteção sobre a adoração, é uma proteção sobre os pastores, é uma proteção sobre as famílias. Por isso é importante que vocês escrevam nesse livro de oração, porque muita coisa Deus traz, nos revela, mas algumas nós não precisamos da revelação. Você pode colocar ali, e os teus nomes serão colocados diante de Deus, amém? Então agora, a direção dessa oração, eu quero que juntamente com vocês, nós vamos orar e oramos uns pelos outros, mas existe um estado que está chorando, existem famílias que não têm casas para voltar, crianças que não têm mais pais, estão passando frio, porque agora o frio chegou lá e está molhado, estão amontoados, não têm espaços de intimidades, as crianças não têm os brinquedos além daquilo que chega até eles, né? Graças a Deus que eles são muito inteligentes, eles produzem o que correr atrás, mas nós podemos ajudar. Ali tem um Pix, onde nós estamos destinando a um gestor em Pelotas, seja pouco ou muito, nós podemos fazer.
Se você pode doar roupa, alimento, água, nos postos de coletas sérios que nós temos pela cidade, assim o faça. Não pare, não é suficiente para aquele que tem necessidade de tudo. Depois, quando as águas abaixarem, limparem, aí nós temos que entrar em projetos de chegar lá tijolo e outras coisas. Mas, por enquanto, eles precisam de águas, remédios, recursos todos. E eles não têm para onde voltar. Você pode voltar para casa hoje, para uma pizzaria. Eles estão sujeitos a comer aquilo que chegue a eles, as marmitas que chegam lá. Mas nós podemos alcançá-los com a oração, porque o nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus de longe. De todas as formas, nós vamos chegar lá. Amém? Faça a tua parte. Eu farei a minha. Cada um de nós vai fazer. E a junção do pouquinho vai chegar e vai fazer a diferença lá. Amém? Então eu gostaria agora juntamente, o Ministério de Adoração também vai estar aqui junto conosco, né? Nós vamos todos acabar aqui uníssonos, numa só voz, numa só concordância, né? Em direção aos céus. Nós queremos que eles sejam tocados, então, queridos, desçam aqui, juntamente com a gente. Eles estarão orando, intercedendo, né? Pelo Rio Grande do Sul nós temos o Márcio, que é gaúcho aqui, mas antes de ser gaúcho nós somos brasileiros e o país é uma família só. Temos as regionalidades, mas nós somos um. E esse país é lindo, belo, e o povo que está nele, eu creio que Deus escolheu a dedo, é o melhor dessa terra, né, para nós. Então feche os teus olhos agora. E antes de orar, querido, com os teus olhos fechados. Sei que é difícil, mas traga sentimento de pai, você que é pai, que olha para um filho que não tem o que dar para ele, o desconforto e as necessidades que ele tem, os autistas, as pessoas que são mais cheinhas e não tem roupa, porque chega, né, só dos magrela lá. Sinta essa dor, porque uma oração feita com amor, faz toda a diferença, amados. Pai, em nome de Jesus, nos batiza com amor, Pai querido, por aquele povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós fazemos menção, Senhor Deus, agora, Pai querido, das crianças que estão ali, Senhor Deus, com frio, com fome. Pai de amor, em nome de Jesus, que estão fazendo a gestão das distribuições das roupas, dos alimentos, Pai, que olhe, Senhor Deus, com carinho para eles. Nós abençoamos os gestores, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança, Senhor Deus, os da melhor idade, Senhor, que no corpo não aquece, Senhor Deus, mas em nome de Jesus, que seja aquecido, Senhor Deus, pelo acolhimento, que seja aquecido, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, pelas cobertas, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelas roupas que ali chegam, Pai de amor, em nome de Jesus, que o povo do Rio Grande do Sul, Senhor, receba força para se levantar, em nome de Jesus, Pai querido, receba saúde, restaura, protege, Senhor Deus, em nome de Jesus, das enfermidades causadas pela água, pelos ratos, pelas baratas, em nome de Jesus, Pai querido, nós amamos, Pai querido, este povo, e nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, a tua boa mão sobre eles, Senhor, que os rios abaixem, que os ventos soprem na direção correta, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja oramos, nós como igreja determinamos, nós como igreja profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, graça, poder, virtude do Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que não têm ainda, Senhor, que sejam achados, aqueles que estão em necessidades, que, Senhor, o sustento chegue, Senhor, direciona a polícia, direciona, Senhor, os voluntários, direciona os médicos, ó Pai, em nome de Jesus, lema e coloche palavacaia, oramos, Pai, pelos pedidos de oração dessa mesa, Senhor, em nome de Jesus, rompe os céus, ó Pai, rompe os céus, sara, cura, Senhor, salva, em nome de Jesus, prospera, Senhor, salva a família, salva, Senhor, em nome de Jesus, as bênçãos sentimentais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, levanta a tua mão e fala assim, nós ligamos aos céus essa oração.
E ela não pode ser só aqui, queridos. Nós temos que lembrar deles de noite. Nós temos que lembrar amanhã, quando nós estivermos sentados à mesa, alguém sofrendo. Em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós começamos uma sequência de palestras, vida cristã eficaz, saudável. Né? Venha crescer com a gente. Né? Coloca a mão sobre o teu coração. Eu agradeço a presença de todos vocês, dos visitantes. Temos visitantes aqui que vieram pela primeira vez. Levanta a mão, por favor, dá um tchauzinho. Seja bem-vinda, filha. Deus te abençoe. Mais alguém? Né? Que bom. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Que de uma forma tão especial o Senhor ministrou os nossos corações durante essas semanas. Com as alianças que o Senhor faz. E nessa aliança, Senhor Deus, que representa a presença do Espírito Santo. De Cristo em nós, a esperança da glória. Pai de amor, nessa dispensação de graça, Pai, que em nome de Jesus, do Emmanuel, do Deus conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos faz fortes. Fortes no Senhor. Senhor Deus, é onde caminhamos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, Senhor Deus, em plenitude esteja conosco. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do amado Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Vá em paz, família. Deus os abençoe.